com certeza, começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje está relacionada exclusivamente com os exercícios da apostila que eu solicitei na quarta-feira passada para que vocês, obviamente, fizessem. Estou na página 243 da sua apostila. Bora lá trabalhar? Vamos para a luta? Então, vai lá. Primeira questão está lá, em sala. Muito bem. Na primeira questão, na reprodução sexuada dos esporos, em que momento surgem esses esporos? Gente, vamos entender que é muito semelhante a qualquer outro organismo. Quando é que aparecem as células sexuais? Uma vez o organismo está desenvolvido, né? Então, quero que vocês escrevam aí. Os esporos surgem após o desenvolvimento do organismo. E você ainda coloca isso entre parênteses. Todas as células sexuais, mesmo sendo os esporos, são relacionados por meiose. Então, escreva entre parênteses. Feitos ou produzidos, né? Produzidos por meiose. Beleza? Tranquilo? Então, enquanto o vegetal, no caso, enquanto o fungo não estiver desenvolvido sexualmente, enquanto o seu corpo não estiver formado, é óbvio que ele não vai produzir os esporos. Beleza? Tranquilo? Bom, segunda questão diz lá. As hifas, a gente sabe que hifas são aqueles canais que vai formar o corpo do fungo, tanto internamente ao solo, o que a gente chama de um conjunto de hifas abaixo do solo, um micélio, quanto na parte superior, o que a gente chama de corpo de frutificação. Muito bem. As hifas, haploides N, se comportam como gametas. Como surgem as hifas? Então, na verdade, o que acontece? Essas hifas, elas surgem após a fecundação de dois núcleos. Lembra quando eu falei isso semana passada, na terça-feira? As hifas crescem na mesma direção, ocorre a dissolução da parede da hifa, ocorre a fusão das duas células sexuais, formando um organismo diferenciado, uma reprodução sexuada. Ocorreu a troca de dois esporos. Muito bem. Consequentemente, esse cara vai se desenvolver. Se desenvolvendo, quando é para a formação dos esporos, é meiose. Quando é para desenvolvimento do corpo, é por mitose. Então, é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo, obviamente, como acontece esse desenvolvimento. Então, a gente vai escrever que o desenvolvimento ele acontece por mitose, obviamente, após a formação dessa célula reprodutora, no caso aí do embrião. Tá? Então, eu quero que você escreva as hifas surgem pelo desenvolvimento dos esporos por, obviamente, se não é célula sexual meiose, vai ser por mitose. Então, desenvolvimento por mitose. Beleza? Muito bem. Lembrando aquilo que eu já havia dito, toda a reprodução, obviamente, feita por mitose, ela vai ser uma reprodução que vai constituir as células somáticas. Vai constituir todas as células do corpo, menos as células sexuais. Nós já vimos mitose e meiose no ano passado. Então, para quem foi meu aluno, sabe muito bem disso, né? E na meiose é exclusivamente a formação dos gametas. Lembra-se, inclusive, que a gente tinha lá aquela divisão chamada de meiose, que a gente classificava ela como uma divisão reducional. Eu diminuía a quantidade dos cromossomos, obviamente, para que mantenha constante o número de cromossomos das espécies. Por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Se o espermatozoide, o óvulo, tivesse 46, na multiplicação, na soma das duas, daria uma célula com 92, incompatível à vida, né? Então, por essa razão, obviamente, a meiose divide o número dos cromossomos, o que, obviamente, vai proporcionar para nós, então, uma reprodução, uma divisão reducional. Então, o espermatozoide tem 23 cromossomos,
Os óvulos têm 23 cromossomos. Na união das duas, forma uma célula diploide, com a quantidade total do número de cromossomos, obviamente, da espécie humana com 46. Beleza? Então, guarda. Mitose, qualquer desenvolvimento de célula, não sendo as células sexuais. Meiose, exclusivamente as células sexuais. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Terceira questão, ainda na página 243, está lá. Como os esporos se dispersam no ambiente? Nós vimos que os esporos podem ser de dois tipos. Os esporos aquáticos e os esporos terrestres. Os aquáticos vão ser levados pela correnteza da água. No caso dos terrestres, vão ser dispersos pelo ar, no caso, pelo vento, tá? Então, escrevam lá. Os esporos aquáticos, os esporos aquáticos são levados pela corrente marítima. Vírgula. Já os terrestres são levados pelo vento. Já os terrestres são levados pelo vento. Beleza? Muito bem. Primeira questão lá em casa diz lá, na maioria das espécies dos ascomicetos, os ascos sem esporos tornam-se túrgidos, dilatados ou inflados e liberam os esporos por meio da descarga ou explosão, fenômeno que dispersa os esporos. Esses alcançam, então, longas distâncias, carregados pela corrente do ar, pelo vento, foi o que nós respondemos na terceira questão, né? Como você acha que os esporos em suspensão no ar são depositados em outros meios naturais, como os alimentos, os móveis, os cabelos, a roupa, os calçados e, obviamente, os animais? Então, na verdade, eles são dispersos por duas situações. Primeiro deles, os que estão no alto, elas podem ser levados pelo vento e, principalmente, tem uma força que vai agir contra eles, a força da gravidade, o que eles vão cair no solo, né? Então, escrevam lá. Os esporos em suspensão no alto, que é o que ele quer saber, né? São dispersos. São dispersos pelo vento, e sofrem ação da gravidade. Pois bem, página 244, segunda questão diz lá, observe o esquema do ciclo de vida dos ascomicetos e responda. Em que momento ocorre a fusão do citoplasma dos ascomicetos? Ou seja, ela vai ocorrer após a fusão, a união das duas hifas, uma hifa positiva e uma hifa negativa. Eu não vou dizer hifa macho e fêmea, porque não existe fungo macho ou fungo fêmea, mas eu tenho essa diferenciação, o que a gente chama, então, do encontro desses dois esporos, de uma hifa positiva e de uma hifa negativa. Então, escreva lá. Ocorre a fusão do citoplasma, isso nada mais é do que a união, tá? Então, rompe aí esse citoplasma e os dois esporos se encontram. Então, a fusão do citoplasma promovendo o encontro das hifas positivas, pode até colocar um mais, tá? Positivas e negativas.
Letra B. O que acontece após a mitose dos ascomicetos? Muito bem. Então, a mitose vai fazer com que esse embrião que foi feito, foi proporcionado, ele venha a crescer. Então, primeira coisa, você viu que ele se origina do micélio, que são as hifas abaixo da terra. Depois, ele ocorre a formação das hifas superiores, que são chamadas os corpos ou corpos de frutificação, e depois, na maturidade do seu desenvolvimento, a produção dos esporos, tá? Então, escrevam lá. Após a mitose, vírgula, forma-se o corpo de frutificação, vírgula, proporcionando a liberação dos esporos. Muito bem. Terceira questão, observe novamente o esquema do ciclo de vida dos zigomicetos e responda: em que momento ocorre a formação do zigosporângio? Na verdade, gente, o zigosporângio nada mais é do que a união das hifas positivas e negativas, né? Após essa fusão, esse encontro dessas duas hifas, tá? Então, escreva aí. A formação do zigosporângio, que na verdade é a célula produzida, né? Entre parênteses, escreva célula. A formação do zigosporângio, entre parênteses, célula. Fecha parênteses, vírgula. Ocorre após a fusão das hifas positivas e negativas. Muito bem. Aqui na página embaixo, ele menciona as associações fúngicas, os líquens e as micorrizas. Então, você deve ter percebido que as micorrizas, na verdade, são fungos que ficam na raiz das leguminosas, transformando o gás nitrogênio em nitrato para que a planta absorva. Então, ela necessita desse nitrato. Da mesma forma que a planta libera para esses fungos o quê? Alimento, né? Então, proteção e alimento. Então, é uma troca. No caso dos líquens, também acontece essa associação, né? Então, vai ocorrer, obviamente, essa associação, no caso agora, entre fungos e entre algas. O fungo não faz fotossíntese, ele é heterótrofo. Então, ele protege a alga, que é simples, que é frágil. Da mesma forma que a alga produz, então, o alimento em que o fungo utiliza. De novo, uma relação mutualística, uma relação obrigatória que os dois estejam juntos. Se eu separar, eles morrem. O fungo não vai ter o que comer e a alga vai estar desprotegida. Então, a união dos dois promove, então, assim, obviamente, o que a gente chama aí de uma relação mutualística. Isso é um exemplo, os líquens, e outro exemplo são as micorrizas, que nós vimos terça-feira passada, que esse fungo ele absorve o gás nitrogênio, transforma ele em outra substância, no caso o nitrato, para que as leguminosas, as plantas, possam absorver. Legal, o fungo ganha alguma coisa com isso? Claro. O que ele ganha? Ele ganha proteínas e ganha aí a glicose, então produtos glicogenados, ou seja, é alimento para que ele possa sobreviver. Então, também é uma relação que a gente chama de mutualística, tá? Separou, os dois morrem. Então, existe a obrigatoriedade deles estarem juntos, tá? Bom, primeira questão. Por que se diz que os líquens são pioneiros em sucessões primárias? Na verdade, assim, galera, são os primeiros organismos a se instalarem em uma região, sendo ela natural ou degradada, tá? Então, escrevam. Por que são os líquens
porque são os líquens os primeiros organismos a colonizar ambientes, presta atenção, inóspitos. O que são inóspitos? Que nenhum outro organismo está lá ou é representado aí pela degradação do homem. Então, por exemplo, vamos pensar numa mineradora. Eles estragam toda a parte ali da litosfera, toda a parte ali da camada superficial da Terra, ficando a Terra em exposição, sem a sua mata, e aí os fungos, obviamente, aí no caso dos líquens, associação de algas com fungos, eles chegam lá como organismos pioneiros, tá? São os primeiros, obviamente, que vão se instalar aí nesses ambientes, beleza? Segunda questão, como os fungos são beneficiados nos líquens? Que benefícios ele oferece a essa relação? Então, escreva lá, os fungos fornecem proteção às algas, então escreva, os fungos fornecem proteção às algas, e as algas fornecem alimento aos fungos, tá? Coloca aí entre parênteses, esses alimentos são o que a gente chama aí de açúcares, tá? De carboidrato, tá bom? Terceira questão, como o fungo é beneficiado nas micorrizas? Que benefício ele oferece a esta relação? Então, o fungo, então escreva lá, o fungo transforma o gás nitrogênio em nitrato, sendo utilizado pelas plantas, vírgula. Já as plantas fornecem alimentação aos fungos. Entre parênteses também, pode colocar lá, entre parênteses pode colocar, tá bom? Página 246, lá embaixo, atividades em casa, diz lá, primeira questão, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Indique as alternativas que preenchem corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem que aparecem. Muito bem. A prática de conservar frutas em caldas açucaradas, compotas e de salgar certos alimentos, como a carne bovina, charque, né? Na verdade, esse charque se refere muito aí à carne seca, né? E o bacalhau consiste em um eficiente método de conservação de alimentos, contra a ação de organismos decompositores, como fungos e bactérias. Em ambos os casos, a adição de um quê? De um açúcar ou de um sal. No caso da carne, se adiciona sal. No caso da compota, se adiciona açúcar. Então, açúcar é diferente da água. Então, açúcar ou sal, a gente chama de soluto. Lembra de uma solução? Uma solução é composta por soluto e solvente. Solvente é água. E o soluto pode ser um açúcar ou, obviamente, um sal, tá? Então, em ambos os casos, a adição de um soluto ao alimento produz um meio mais concentrado. O meio, então, hipertônico, maior concentração. Assim, quando entra em contato com os alimentos, as células dos organismos decompositores acabam o quê? Se o cara está cheio de sal ou de açúcar, ele acaba perdendo água, por quê? Por um processo chamado de osmose. Então, a sequência ficou soluto, ficou hipertônico, perdendo água, no caso, por osmose, alternativa C de dar. Beleza?
Segunda questão, bora lá. Na produção do fermento biológico, que faz crescer as massas na produção dos pães, por exemplo, o fungo utilizado realiza a fermentação alcoólica, transformando o açúcar da massa em álcool etílico, em álcool e gás carbônico, liberando energia armazenada na forma de ATP. A bolha de gás carbônico são responsáveis pelo crescimento da massa. Foi o que eu disse terça-feira passada. O fermento biológico nada mais é uma reação química. Uma reação química onde o fungo vai utilizar o açúcar, né? Na verdade, o carboidrato da massa, e ele vai liberar o álcool etílico e vai liberar gás carbônico. Professor, mas a minha massa vai ficar com álcool etílico? Vai. Nossa, mas alguém vai ficar bêbado? Não, gente, a concentração disso é mínima, é imperceptível. Tanto que você come a massa, você não sente sabor, o gosto aí do álcool, né? E libera também o gás carbônico, que ele incha. A massa está assim compacta, ela incha, fazendo com que, entre aspas, a massa cresça. Na verdade, a massa não cresce, a massa fica inchada, ela fica cheia de gás carbônico, né? Isso acontece também com outros alimentos, por exemplo, o chocolate. Professor, que chocolate? O soufflé. O chocolate soufflé é um chocolate aerado. Ele não é compacto, ele tem bolinhas dentro dele. É o mesmo princípio, na verdade, aí a liberação de gás carbônico, tá? Muito bem. Diz lá, qual o nome do fungo usado no processo? A que filo ele pertence? Então, vamos lá. O fungo, escreva lá, o fungo do fermento, o fungo do fermento biológico é a levedura. E aí você vai colocar entre parênteses o filo Ascomicetas. Como se pronuncia? Ascomicetas, com C mesmo, tá? São aí o filo desses fungos. Letra B. A fermentação alcoólica corresponde a que tipo de respiração do fungo? Gente, se o fungo faz respiração aeróbica, no caso aí fermentação, é um tipo de respiração anaeróbica, sem a presença do gás oxigênio, tá? Então, eu quero que você escreva a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um tipo de respiração. A nossa respiração, galera, é aeróbica, com a presença do gás oxigênio. Desses caras, ao contrário, não tem oxigênio. Então, é a respiração que a gente chama de anaeróbica. Então, uma respiração anaeróbica, tudo junto, tá? E ainda você pode colocar entre parênteses, sem a presença do oxigênio, tá bom? Terceira questão diz lá. Comumente expiramos esporos de fungos em casa, na rua, no cinema, bares, restaurantes, etc. Qual é o nome da defesa do corpo humano que faz, obviamente, com que esses esporos não se instalem no nosso organismo, com que ele não cresça no nosso organismo? Gente, é simples, é o nosso sistema imunológico, tá? Então, escreva lá. Nosso sistema imunológico, com I mesmo, sem H, tá? Nosso sistema imunológico impede o desenvolvimento dos fungos. Já imaginou? Você expira um esporo de fungo e ocorre o aparecimento de um fungo dentro de você. Não tem como, né? Letra B. Qual é a condição biológica da pessoa que corre o risco de ser infectado por fungos em geral que não causam danos à saúde? Pode-se pesquisar no livro didático, tal. Gente, o que faz com que o fungo não se multiplique é o sistema imunológico. Numa pessoa onde o sistema imunológico é baixo, obviamente, precário, obviamente, a gente vai ter aí o desenvolvimento desses organismos.
Então, pessoas com baixa imunidade, pessoas alérgicas e outra, pessoas com tratamento de câncer. A imunidade está muito baixa. Então, escrevam, pessoas com alergia, vírgula, baixa imunidade e tratamento de câncer. Então, nesse caso, são pessoas onde todo o sistema imunológico ele é, obviamente, prejudicado, podendo aí esses fungos se instalarem nessas pessoas, tá? Quarta questão, micose é o nome dado à infecção causada por fungo na pele, no pelo ou na unha. Dê alguns exemplos de micoses usando os nomes populares. Bom, a gente tem a frieira, né? Então, pode escrever aí, frieira, vírgula. Quando a gente beija um recém-nascido, ele fica todo empipocado, é o que a gente chama de sapinho, vírgula. Temos lá a micose de unha. Em alguns lugares ele é chamado de unheiro, tá? Então, se quiser colocar entre parênteses unheiro, vírgula, etc. Bom, última questão. Em casa diz lá, pesquise em livros didáticos, sites, descoberta dos primeiros antibióticos. Não copie o texto da consulta, apresente a sua própria redação para conter os seguintes dados. Bom, primeiro dado. Qual que é o nome do cientista? Então, o nome do cientista é o que leva, inclusive, o nome de um laboratório famoso, que é o Alexander Fleming. Então, escreve na frente, Alexander, tá? Fleming, com N mudo, Fleming. Muito bem. Que ano foi feita essa descoberta? 1928. Aí ele pergunta, como se deu essa descoberta? Ao acaso. Ao acaso. Ele estava fazendo um trabalho com bactérias e houve a queda de um fungo dentro dessa placa de Petri, e aí esse fungo acabou eliminando as bactérias, descobrindo de forma acidental um potente antibiótico aí contra as bactérias, tá? Na letra D, ele pergunta, gênero do fungo envolvido é o Penicillium, com 2 L's. Penicilli, 2 L's, né? E Penicillium. E aí, na letra E, ele pergunta, menciona, em que momento da história esse antibiótico passou a ser usado em grande demanda e por quê? Gente, principalmente, se você separar lá, 1948, você tem um pouquinho para frente. 1942, 1947, nós temos lá a Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse antibiótico foi importantíssimo no tratamento de, obviamente, o exército, né? Contra a infecção bacteriana. Então, foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Tranquilo? Na página 248 e 249, a gente está fazendo um experimento, né? Estamos em pandemia, fica complicado. Na página 249, nós temos os animais, e é isso que a gente vai começar a estudar na data de amanhã, tá? Então, a gente vai falar na página 251, aquela situação. Vamos falar de blástula, gastrulação, endoderma, ectoderme, e por aí afora. Beleza? Tranquilo? Para que depois a gente estude os animais de uma forma completa. Bom, amados, por enquanto eu fico por aqui. Maravilhoso dia para vocês. Uma semana abençoada por Deus. Até amanhã, guerreiros. Fiquem em paz. Bom descanso.